Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Naum. Nós estamos já há alguns dias falando sobre os profetas menores e hoje não será diferente. Livro do profeta Naum, e nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Naum. Há uma palavra de Deus ao seu coração. Quantos ainda querem ouvir a palavra do Senhor? Levanta a mão. Glória a Deus. Naum capítulo 1 diz a Bíblia Sagrada. Eu vou ler a NAA, Nova Almeida Atualizada. Peço que todos estejam de pé para a leitura, todos que puderem estar de pé para a leitura, e nós faremos a leitura. Desconecte-se de tudo agora e preste atenção no que Deus tem para você nesta oportunidade. Diz o texto sagrado: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Agora ainda capítulo 1, versículos 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Versículo 15 agora, capítulo 1, versículo 15. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. 2 e 13. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leãozinhos, arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, e as espadas brilhantes, e as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim. Chegam a tropeçar sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. E agora, finalmente, o versículo 19, capítulo 13, 19. Não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos os que ouviram falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim. Se assente, dando glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue imaginar uma formiga batalhando contra um elefante? Qual que é a chance que uma formiga teria de derrotar um elefante? Pois eu quero dizer para você que ao longo da história houveram batalhas que mais se pareciam formiga contra elefantes do que qualquer outra coisa. Você consegue imaginar um menino chamado Davi lutando contra um gigante guerreiro? O que era aquilo? Uma formiga e um elefante. Você consegue imaginar o povo hebreu, o povo de Israel, guerreando contra os egípcios, vencendo os egípcios? O que é isso?
nada mais do que uma formiga lutando contra um elefante. Eu quero dizer que isso só é possível porque o nosso Deus é quem garante a vitória nas batalhas. Não é pela nossa força, não é pela nossa destreza e nem mesmo pela nossa capacidade de guerra. É porque Deus intervém as nossas batalhas. E eu quero dizer que talvez você tenha chegado aqui hoje exatamente dessa forma, parecendo uma formiguinha diante de um gigante de dificuldade e problema. Eu não sei qual é o seu gigante. Talvez seja uma situação financeira, talvez seja uma situação emocional, talvez seja um relacionamento destruído. Eu não sei qual é o seu problema, se é o trabalho, se é uma situação de saúde grave, uma doença grave, que a medicina falou, olha, não tem saída, é um gigante diante de uma formiga. Mas eu quero dizer que quando essa formiguinha está na mão de Jesus, Deus derruba o gigante e concede vitória para o seu povo. O texto que nós lemos é uma parte do relato de um povo, a história de um povo, que por incrível que pareça, nós sabemos mais deles pelos próprios registros deles, e não pelos nossos registros. Isso é uma coisa boa, porque quando você fala de você mesmo, você confessa os seus atos. Esse homem o cenário que nós vimos aqui descrito, é um cenário de 2.700 anos atrás. E naquele tempo, não se falava outra palavra, a não ser Assíria. A Assíria era o império que dominava poderosamente naquela época. A Assíria estava no auge da sua capacidade de guerra. A Assíria estava no auge do seu poder militar. A Assíria tinha dominado todo o mundo do norte, dos 3 continentes, lá na África do Norte, Ásia, aquela região da Ásia Menor e também o Egito. Desde o Egito, toda aquela faixa de terra era dominada pela Síria. Naquela época era o maior império, era um império único, era um império poderoso, era um império invencível. Eles se fortaleceram de tal maneira que ninguém conseguia imaginar que eles fossem cair. E olha, que eles já estavam há mais de 100 anos no comando do mundo daquela época. Quando eu penso na Síria e penso em Israel, por exemplo, a região de Judá, eu estou pensando nos Estados Unidos contra Pomerode. É uma batalha desigual, é uma formiga lutando contra um gigante. E agora a Síria, que estava no comando do mundo, que estava dominando o mundo, que era irrevogável, agora começa a pensar em destruir a região de Judá, a região de Jerusalém. E no meio deste projeto satânico de destruir o povo de Deus, Deus levanta um homem, Naum, ou Nachum, como diz em língua hebraica, e ele se levanta para profetizar. E sabe o que ele profetiza? Ele profetiza que aquele povo poderoso haveria de ser destruído de tal maneira que não sobraria nada daquela gente. Foi uma brincadeira, foi uma gargalhada só, porque os poderosos riam. Como assim não? Como que esse povo que já está há mais de 100 anos, e alguns estudiosos dizem que 150 anos, esse povo que já está há mais de 100 anos vai cair? Como assim? Eles têm tudo que você imaginar para permanecer no poder por mais de 1000 anos. E deixa eu contar para você como é que era a Síria naquela época. Primeiro, qual que era a estratégia de guerra da Síria? A Síria tinha uma estratégia de guerra única. Todos os impérios que já se levantaram eram cruéis. Ninguém saía distribuindo doce para todo mundo. Só que a Síria tinha uma estratégia de guerra que até mesmo os homens mais violentos questionavam. Eles invadiam um lugar e eles pegavam as pessoas e mutilavam as pessoas. Arrancavam os pés, arrancavam as mãos, arrancavam a orelha, arrancavam o nariz. Deixavam a pessoa totalmente dilacerada para que ela morresse à míngua. Os assírios eram tão cruéis que eles pegavam as suas armas, as suas espadas, e eles arrancavam as peles das pessoas e cobriam os muros com pele, igual se fazia com vaca, que quando tirava o couro da vaca botavam no muro, pois eles faziam com gente. Cobriam os postes, cobriam os muros. As crianças não estão aqui, eu posso falar.
Os assírios eram tão terríveis, irmãos, que eles pegavam os prisioneiros de guerra, enfiavam uma vara no corpo da pessoa e deixavam as pessoas penduradas nas varas na beira das estradas. E é de lá que vem uma palavra síria, que é a palavra empalamado ou empalado, porque a pessoa morria ali gemendo de dor, mas porque o sangue não saía, ela levava muitos dias para morrer, e quem passava ali ficava desesperado. Eles pegavam os corpos, arrancavam o crânio e faziam pilhas de crânio na entrada da cidade, para que todo mundo que passasse ali soubesse que eram os assírios que estavam dominando aquele lugar. Eles eram extremamente terríveis, extremamente cruéis. A crueldade deles era conhecida no mundo inteiro, de forma que quando os assírios estavam marchando contra um povo, eles já tratavam de mandar alguém para fazer um pacto, mandava alguém para fazer um pacto com eles, porque ninguém queria guerrear contra eles. Você já pensou, se eles chegam aqui, dominam todo, o que eles não vão fazer com a gente? Todos os povos se rendiam a eles com medo de que eles marchassem com o seu exército, porque a destruição seria terrível. Eles abriam as crianças ao meio-dia, não tinham respeito por ninguém, eram cruéis. Agora, por que eles não eram atacados? Porque além de ter um exército poderoso e cruel, eles também tinham uma base fortificada inacessível para o homem. Os assírios construíram uma cidade tão forte, tão poderosa, que era inimaginável aquela fortaleza ser destruída. Para você ter uma ideia, a altura do muro que cercava toda a cidade tinha 30 metros de altura. Sabe o que é isso? É praticamente um prédio de 10 metros, de 10 andares. Você consegue imaginar? Há 2.700 anos atrás, uma cidade que era toda cercada por um muro que tinha 30 metros de altura? E naquela época não tinha drone, não tinha avião, não tinha outras ferramentas para você poder passar para o outro lado. Não tinha como você cair de paraquedas, não tinha asa delta, não tinha nada. Tinha espada, naquela época tinha espada. Obrigado, minha gata. Naquela época tinha espada, naquela época tinha catapulta, mas era só isso. Não tinha o que fazer. Além do mais, as catapultas, as espadas e as flechas, elas tinham um alcance limitado. Então por isso, os assírios, além de fazer uma muralha com 30 metros de altura, com aproximadamente 15 metros de largura, que dava de passar 3 carroças uma do lado da outra, eles tiveram uma outra estratégia. E pensaram o seguinte: ora, como agora a única ferramenta que tem, as únicas armas são catapulta, ou então espada, ou então arco, eles fizeram um fosso, fizeram uma lagoa, fizeram um rio ao redor de todo aquele muro, e tinha 46 metros de largura. Então se você chegasse lá, meu irmão, você ia ter que entrar na água. Eles iam levantar a ponte, e a própria ponte já levantava, não tinha mais acesso. Como é que você ia entrar lá para atravessar 46 metros de largura de rio, se eles construíram aproximadamente 1.200 colunas de vigia, de 1.200 a 1.500, os historiadores falam, e em cada coluna daquela tinha um soldado fortemente armado. Então, a quilômetros, eles conseguiam enxergar qualquer batalha, qualquer risco, qualquer exército que chegasse, e quando chegasse, eles estariam preparados para atacar. Esta era a Síria. Se você lembrar, eu preguei aqui sobre Jonas, e Jonas é o pregador mais enigmático da Bíblia, porque quando Deus manda Jonas para pregar para os assírios, ele sabe de tudo que eu estou falando, mas ele não sabe porque ele pesquisou, ele sabe porque estava acontecendo. Os assírios estavam dominando no seu tempo, e quando Deus fala para ele: Jonas, vai para a Síria, porque em 40 dias eu vou destruir a Síria. Ele falou, mas que coisa boa, Senhor. Que bom que o Senhor vai destruir. Que ninguém suporta mais esse povo. Aonde eles vão, eles acabam com tudo. Eles não têm misericórdia, eles não têm bondade. E o Senhor falou: não, mas eu quero que você vai para pregar para eles, para eles se arrepender, para eles ser salvos. Não, daí não. Ser salvo não. Eles não merecem salvação. Não, mas eu quero que tu vai. E ele pega e não vai. Ele era para ir para pegar o barco, para ir em direção, pelo mar. Ele vai em um sentido contrário. Ele pegou um barco para ir aproximadamente num trajeto que duraria 1 ano para ele voltar. Mais ou menos ele calculou: o Senhor falou que vai destruir em 40 dias.
é só dar uma desviadinha aqui que vai dar 6 meses para ir e 6 meses para voltar. E quando voltar, falou: pois é, Senhor, o Senhor me perdoa, eu peguei o barco errado, na hora eu não vi direito o itinerário. E aí, que pena que o Senhor destruiu a cidade, né? Era 40 dias o Senhor ia destruir, eu fui para lá, deu 6 meses para ir, 6 meses para voltar. Quando eu voltar, só tá pó e cinza. Mas Deus não aceitou, fez ele ir. E Jonas é enigmático, por quê? Ele vai com raiva, ele odeia o povo que ele vai pregar, ele prega com ódio, morrendo de vontade que eles não aceitem para ser destruído, e é a maior pregação da história de toda a humanidade. Um povo inteirinho cai de joelhos diante do Senhor, em jejum e oração, contra a própria vontade do profeta. Deus teve misericórdia deles, perdoou os pecados dele, e aquela geração não morreu. Nós não sabemos se aquela geração permaneceu fiel e depois morreu salva, não sabemos. O que sabemos é que de Jonas até Naum tem 120 anos. E agora, a mensagem de Naum não é mais uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de destruição. Significa que os ninivitas tinham recebido a mensagem, tinham entendido a mensagem, mas haviam ignorado e abandonado o Senhor e voltado às velhas práticas. E agora, naquela época, agora Assurbanipal estava dominando a Assíria, né, que era o rei da Assíria, está pior do que era naquele tempo. A mensagem de Deus agora não é mais de salvação, a mensagem de Deus é de total destruição. Mas como, pastor? Como que esse império pode... Como é que alguém pode chegar agora e lá pegar um avião e ir para os Estados Unidos, e lá em Washington, quando o presidente estiver falando, se levantar lá e falar em português, pedir para alguém traduzir, se levantar um de nós lá? Eu quero dizer para vocês que dentro de 30 anos esse país vai virar cinzas. Lá nos Estados Unidos, diante do presidente dos Estados Unidos, chegar lá e falar para eles: e de onde é que você é? Lá de Pomerode, um alemão de Pomerode falando atravessado, chegando lá falando: eu quero vir aqui dizer que o pecado de vocês subiu até o Senhor, e Deus não vai ter misericórdia. Isso não vai acontecer, porque os Estados Unidos é um país que ainda na sua grande maioria adora e serve o Senhor. Mas eu estou falando, usando só um exemplo, pelo poderio militar. E chegar e ele dizer assim: olha, dentro de 30 anos, isso aqui não vai sobrar mais nada, Deus vai destruir tudo. Ele não falou exatamente a data que isso ia acontecer, mas exatamente 30 anos depois, a Assíria levantou-se 2 impérios, o neobabilônico e os caldeus, os medos, né, os medos, e se juntaram para ir guerrear contra eles. Só que era totalmente improvável que eles iam vencer. Eles eram pequenos demais, e o palácio, a fortaleza dos assírios era indestrutível. E se eu disser para vocês que em 3 meses eles conseguiram entrar naquela fortaleza, me pergunta como, que eu aprendi lá na convenção agora, como é que fala? Me pergunta como, irmão? Não, eu vou falar se você me perguntar. Como se faz isso? Deus mandou uma enchente, quando eles estavam cercando aquela fortaleza, Deus mandou uma enchente, e aquelas muralhas eram gigantes. Mas naquele tempo, como é que era feita uma muralha? Pedra, barro, sim ou não? E madeira, né? Quando fazia, juntava tudo. Não tinha concreto usinado como tem agora. Deus mandou uma enchente que invadiu toda aquela região, e essa enchente começou a mexer na estrutura do muro. Quando as águas baixaram, a enchente havia comido a parte de baixo, havia destruído o muro pela parte de baixo, não por cima. De fato, ninguém passou por cima do muro, mas abriu uma brecha no muro, e aqueles soldados que estavam ali esperando para dominar entraram por aquela brecha, abriram o portão e conseguiram invadir a cidade. Quando Assurbanipal viu que a cidade estava tomada pelos inimigos, ele tomou uma decisão trágica, mas eu diria que menos ruim, porque como ele tinha feito para todos os povos, é óbvio que ele sabia que agora ele haveria de pagar por tudo que ele fez. Mas ele, para não cair na mão dos inimigos, mandou fazer uma pira. O que é uma pira, irmão? É uma coluna de madeira, é ou não é? Uma fogueira gigante. Mandou colocar todas as suas mulheres, todos os seus bens, todo o seu tesouro, e ele mesmo entrou lá dentro e mandou atear fogo para não cair na mão dos seus inimigos. Aquela cidade foi terrivelmente destruída, de tal maneira que anos depois o historiador que passou por ali não conseguiu encontrar a localização da cidade, porque era apenas uma pilha de cinzas. Tudo aquilo foi transformado em cinzas.
Nada daquilo permaneceu. E como o profeta Naum tinha profetizado, aconteceu exatamente como ele profetizou. Você consegue pensar o que é isso, irmão? Consegue imaginar o que é um homem se levantar e profetizar? Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas das vezes nós estamos olhando para as circunstâncias da vida exatamente como alguém chegava diante daquela muralha dos assírios e dizia: Deus, não tem jeito para mim não. Eu não tenho como transportar essa muralha, eu não tenho como passar por esse negócio. Eu não consigo passar por cima dessa muralha. Só que nem sempre Deus vai fazer-nos passar por cima da muralha. Às vezes Ele vai abrir uma fenda embaixo e nós vamos passar. Mas uma coisa é verdade, nós vamos passar. E eu quero dizer mais para vocês. Quero dizer mais para você nessa vida. Escute o que eu vou dizer para você. O mesmo Deus que fez aquela cidade virar uma pilha, uma montanha de pó e cinza, Ele não mudou, irmão. Ele continua o mesmo Deus. Ele é aquele que não conhece a palavra impossível. Para esse Deus, absolutamente tudo é possível. Os homens chegavam diante daquela cidade e diziam: o profeta está louco, a palavra não tem sentido. Como que ele pode dizer que Deus vai destruir isso aí? Não tem como destruir, não tem como o homem destruir. Mas quando a mão vem do céu, quando a mão vem de cima, não existe muralha que não caia no chão, não existe império que se sustente diante da mão daquele que é o Todo-Poderoso. É por isso que nós temos que tomar cuidado com profecia. Porque existe profecia que você pode fazer, existe profecia que você pode alcançar com a sua força, existem coisas que você pode realizar com o seu braço, mas a verdadeira profecia é aquela que só Deus pode realizar. A profecia é aquela que, se a mão do Senhor não colocar, se não houver um milagre, nunca vai acontecer. Saiba que quando a mensagem do Senhor vem para a sua vida, não é baseada na sua força, é na mão poderosa daquele que venceu os assírios e está aqui hoje para realizar milagres na minha vida, na sua vida, para cumprir o seu propósito, no meu e no seu caminho. Esse texto de Naum, ele nos ensina muitas lições, mas eu gostaria de compartilhar apenas 3. Quantas lições? Isso eu já fazia antes da convenção. Outras coisas eu aprendi com os pregadores lá, depois eu vou fazendo aqui também, copiando algumas coisas. Mas a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que Deus é um Deus zeloso. Diga para a pessoa do seu lado que isso é bom, para não depois sair daqui e não lembrar nem nada do que eu falei. Aí eu não gosto que fica olhando para o lado e dizendo para o seu irmão, mas vê se lembra de alguma coisa da pregação. Não lembra nada. Então agora olha para o lado e fala assim: o Senhor é um Deus zeloso. Sim, irmãos, o texto sagrado diz assim, Naum capítulo 1 versículo 2: o Senhor é o Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Sabe aquela ideia de um Deus fofinho? Sabe? Aquela ideia que se canta em alguns hinos. Eu não sou contra hino novo, não. Essa ideia de que só tem hino bom na antiguidade não é verdade. Foi cantado hinos maravilhosos aqui. Só que existem hinos que é uma deturpação da ideia do nosso Deus. Esse Deus fofinho, esse Pai amoroso que simplesmente ignora suas ofensas e seus pecados. Quero dizer para você que quando Deus ouve esse tipo de música, Ele não fica nada contente com quem canta e nem com quem faz. Porque isso não é a ideia do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus zeloso. Diga comigo, o nosso Deus é um Deus zeloso. O que significa zeloso? A palavra canar, em língua hebraica, significa um Deus que tem um ardor santo, tem uma paixão santa pela verdade, pela justiça, pela honestidade, pela sinceridade. O que isso significa, irmão? Significa que quando alguém está ofendendo alguém, quando alguém está humilhando alguém, quando alguém está passando a perna em alguém, por mais que na hora Deus não se manifeste, Ele toma partido daquilo. Deus não faz de conta que nada daquilo aconteceu. Deus é aquele que tem ciúme, não humano, não egoísta, mas ciúme no sentido de zelo pela justiça, pela verdade, por aquilo que é, por aqueles que são vulneráveis.
Não vá pensar, irmão, que quando você massacra alguém, Deus olha e fala: tadinho, coitado, eu vou deixar. Não vá pensar que quando você é massacrado, Deus fica olhando e Ele diz assim: não, deixa, não. Deus, Ele toma partido pela verdade. Deus toma partido por aquele que é oprimido. Deus toma partido por aquele que está debaixo do pé do que é mais poderoso. Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus olha toda injustiça, Deus olha toda mentira, Deus olha toda calúnia, Deus olha toda corrupção. E se Ele não age agora, não é porque Ele está conivente com o pecado. Isto irrita Deus. Isto irrita Deus. Eu procuro ser um pai equilibrado, irmãos. Agora eu vou usar um exemplo familiar aqui. Mas quando o João e a Júlia estão puxando o cabelo do outro, dá uma coisa na gente que parece que a gente vai morrer. Você já viu isso? Não? Que um está puxando o cabelo do outro. Então, por que vocês não param? E eu fico pensando que quando o irmão está massacrando o outro, eu não consigo imaginar Deus. O Naum está dizendo: não pense que quando alguém está sendo injusto com o outro, Deus está olhando e está contente, porque Ele não está. Não pense que quando alguém está massacrando o outro, Deus está sentado tranquilamente. Não, Deus se indigna com a injustiça. Deus se incomoda com a corrupção. Deus se incomoda com a situação do Brasil. Você não é o único que fica chateado quando vê pessoas morrendo na porta do hospital. Você não é o único que fica aborrecido quando vê a desigualdade na sociedade, a corrupção, o desvio de dinheiro, o desvio de verba. Você não é o único que se sente injustiçado. Deus olha para tudo isso e não concorda com nada disso. E se sente, Deus sente ofendido com isso. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus de boas obras. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus que na hora certa vai tomar a atitude para corrigir esses problemas. E aí vem a segunda verdade. Qual é a segunda verdade? A segunda verdade é: Deus é tardio em irar-se. Diga para a pessoa do seu lado: Deus é tardio em irar-se. Naum 1:3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Tardio em irar-se é uma palavra hebraica que é, se eu fosse traduzir literalmente, de narinas longas. Porque a ideia é fôlego longo. Tem uma coisa que a gente faz quando a gente fica nervoso e a gente não quer agir na hora, que é mais ou menos essa ideia. Sabe quando tá aquele problema, a pessoa está falando que não deve, você está já com a sua paciência estourando, você... Ai meu Deus, não é essa puxada de ar? Pois é, isso é longanimidade. É o texto hebraico, é aquela respiração profunda que você dá para não fazer alguma coisa imediatamente, para dar um tempo, para dar uma pausa, para refrigerar, para dar uma oxigenada no seu cérebro. Pois é, essa ideia é a ideia de tardio se irar-se. Quando Deus vê tudo isso, é como se Deus desse aquela respirada profunda e desse um tempo para depois corrigir o ímpio. Desse um tempo de misericórdia. E quando Nínive tinha chegado no auge do seu pecado, Deus deu essa respirada. E sabe quanto tempo levou? 120 anos. O que eu quero dizer com isso? Quanto tempo Nínive seria destruído? 40 dias, sim ou não? Quando Jonas vai profetizar, quanto tempo? 40 dias. 40 dias e Nínive será subvertida. Nínive será destruída, sim ou não? Quando eles se arrependeram, o que o Senhor fez? Teve misericórdia deles. É a respirada. 120 anos depois, eles estavam vivendo pior do que estavam antes. Deus falou: agora chega, terminou. E ainda levou mais 30 anos para ele executar o seu furor, o seu ódio, a sua ira. Entenda que a palavra ira, entenda ódio de Deus. Não pense o ódio que eu e você sentimos. Entenda a ira de Deus como a justiça de Deus. Aquela justiça que não permita que o mal permaneça na terra.
mas Deus é rico em misericórdia. Por que tem gente que, pastor, que ofende, que magoa, que me entristece? E por que Deus não trata? Porque Ele dá essa respirada profunda e diz: espera um pouco mais. Eu vou dar tempo para que se arrependam. Eu vou dar tempo para que vejam os seus pecados. Eu vou dar tempo para essas pessoas. Sabe o que Deus está dizendo para você? Olhe para mim. Olhe para mim. Os adolescentes lá na galeria, olhe para mim. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que vai ter momentos na sua vida que você vai ter que conviver com a dor, por causa da misericórdia de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que vai ter momentos na sua vida que você vai ter que conviver com aquele que te ofende, com aquele que te humilha, com aquele que te abaixa, com aquele que te coloca para baixo. Sabe por quê? Por causa da misericórdia. Não é que Ele não te ama, não é que Ele não vê, não é que Ele não enxerga a injustiça, é porque Ele está dando tempo para essa pessoa se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas más condutas. E você diz assim: tá, mas por que eu tenho que pagar por isso? Eu vou dizer: bom, se eu fosse você, não reclamava da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus, porque se não fosse ela, esse templo estaria vazio, nenhum de nós estaríamos aqui. Hoje Ele está sendo misericordioso com o seu adversário, com o seu opressor, mas um dia Ele também foi misericordioso com você. Te suportou dias e dias em pecado. Muitos de nós ainda falando mal dele, dizendo que ele não existia. Muitos de nós ainda fazendo de pirraça, falando, dizendo que não queríamos saber de Deus e nem de religião. E ele tinha tudo para nos destruir, mas respirou profundamente. Respirou profundamente e esperou com paciência. Foi longânimo, até que, é como diz a palavra do Senhor, o homem chegou e disse assim: essa árvore não está dando frutos, vamos meter o machado e vamos cortá-la. Mas o seu assessor falou assim: não, dá mais um ano para ela, vamos ver se ela dá fruto nesse ano. Chegou um dia em que a justiça de Deus estava à sua casa, estava ao seu encalço. Você tinha tudo para ser executado no direito, porque eu e você éramos totalmente pecadores e merecedores. Mas alguém deu um brado na cruz do Calvário, respirou profundamente e entregou o seu espírito. E nesse respirar profundamente, manifestou a misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. E foi nesse suspiro da longanimidade que Ele teve misericórdia de nós. Enviou alguém para pregar o Evangelho. Nós recebemos o Evangelho, fomos transformados pelo Evangelho, fomos lavados pelo sangue, e agora estamos aqui adorando e bendizendo o Senhor. Você pode adorar o Senhor Jesus, irmão? E é sobre isso que eu compartilho a terceira declaração desse texto poderosa. A esperança de Deus é definitiva. Tem um texto, eu preciso que você olhe para mim, por favor, porque eu também aprendi esse texto errado. Eu vou compartilhar uma conversa que nós estávamos tendo lá em casa hoje. Irmãos, por muitos anos eu li os profetas menores só por obrigação. Primeiro eu preciso explicar que eles são menores, não é porque eles são menos importantes, é porque é menos texto, o conteúdo é menor, não é porque eles são menos importantes. Mas eu confesso que por muitos anos eu li aqueles profetas, eu nunca entendi nada, Aleque. Eu ficava lendo e dizia: meu Deus, não tem nada a ver com essas histórias, um mata outro, vai destruir isso, vai destruir aquilo, vai destruir o outro. Mas agora, pregando essa sequência dos profetas menores, eu tenho ficado apaixonado, porque agora, entendendo como que era o cenário, eu vejo a magnífica, poderosa mão do Senhor operando maravilhas naquele povo. E esse texto que eu vou ler agora, que define, que mostra, que apresenta a misericórdia, a esperança divina, ele é mencionado lá no Novo Testamento, mas é um texto que Naum falou. O texto diz assim, ó: eis sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, do que promulgam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque nunca mais passará por ti o ímpio, ele é de todo exterminado. Espera aí que eu vou te explicar esse texto. Quando a gente lê lá no Novo Testamento, a gente lê ele ligado ao quê? Ao evangelismo, né? Como são belos os pés daqueles que caminham pelos montes para anunciar boas novas. Não é assim, maestro?
A gente não lê assim, mas aqui não tem nada a ver com isso não, mestre. Sabe qual que é a boa notícia que está dizendo aqui? O profeta está dizendo, daqui a algum tempo, e levou quanto tempo? Quanto tempo? Naum, levou quanto tempo? 30 anos. Alguém vai vir por essas montanhas, e vai vir trazer uma notícia. Qual é a notícia? Nínive foi destruída. Nínive está totalmente acabada. Então essa era a boa notícia, sim. Essa era a boa notícia. Por quê? Porque alguém lá em Nínive estava fazendo a cabeça do rei para invadir Judá e destruir Judá. Invadir Jerusalém e destruir Jerusalém. E eu quero que você acompanhe o seguinte. Nínive já está há mais de 150 anos no poder. Já havia tomado a região do norte, tirado todo mundo, 27 mil e mais 100 e poucas pessoas. Tirou todo mundo e colocou outro povo lá. Porque eles tinham pecado e abandonado o Senhor. Mas Judá agora está servindo o Senhor. E quando alguém lá em Nínive coloca no coração do rei de dominar Judá, destruir Judá, ele fala, peraí, até agora vocês invadiram o Egito, vocês dominaram tudo, mas o meu povo não. O meu povo não. Você não entendeu, irmão. Você não entendeu. Enquanto eles estavam dominando as nações pecadoras, pecaminosas, que adoravam os deuses idólatras, né? Os deuses pagãos, o Senhor permitiu que eles trabalhassem, permitiu que eles fizessem, mas quando eles decidiram que ia destruir Judá, o Senhor falou, pode parar, porque na minha herança ninguém mexe. Pode parar, porque na minha herança ninguém toca a mão, só se eu aceitar, só se eu quiser. E agora o profeta Naum profetiza dizendo, eis sobre os montes, os pés daqueles que vêm trazer boas novas. Que boas novas são essas, Naum? O governo de Assurbanipal foi destruído. Ele que representava o diabo está morto, está queimado, foi destruído em chamas. A sua cidade foi totalmente queimada. Aquele que antes poderia vir para te destruir família, para destruir o reino, para destruir a verdadeira religião, não existe mais. Entendeu agora? Aí você vai dizer para mim, tá, pastor, então por que Paulo usa esse texto? Então ele fez o uso errado do texto? Não, pelo contrário. E é aqui que entra a pessoa bendita de Jesus. Porque assim como Naum está levantando para profetizar que o pai haveria de destruir aquela nação idólatra, local, mas aquela nação terrível, aquela nação que destruía criança, que destruía adolescente, que destruía jovem, que destruía adulto, que não respeitava os velhos, aquela nação que destruía as religiões, as cidades e todas as coisas, representavam o reino infernal, o reino do diabo, que até hoje continua destruindo crianças, velhos, idosos, que continua destruindo famílias de todas essas formas. E Paulo diz, assim como um dia, lá atrás, há 700 anos atrás, um profeta se levantou para dizer que Deus havia destruído aquela nação que representava o inferno, aquele rei que representava o diabo. Eu quero dizer para vocês que agora novos mensageiros virão pelos montes, mas não para anunciar que uma nação foi destruída, para anunciar que o reino das trevas caiu diante do nosso Deus através do Cordeiro. Para anunciar não que Assurbanipal foi derrotado, para anunciar que o diabo foi derrotado na cruz do Calvário, para anunciar não que a Síria foi destruída, mas para anunciar que o reino das trevas agora está vencido pelo poder do reino de Jesus. Naum é uma palavra de esperança, irmão. Naum é uma palavra de esperança. E você vai dizer para mim, não, pastor, não tem jeito. Porque talvez você esteja pensando, você esteja dizendo, pastor, mas isso é bonitinho na prática, aí na teoria, na prática não é verdade. Não, na prática os poderosos sempre vencem os fracos. Talvez você está pensando isso. O senhor não está na minha pele para saber como é que é verdade, eu não estou. Eu quero dizer que tem um ditado no mundo que diz assim, ó, quem pode mais? Como é que é o ditado? Quem pode mais? Quem pode mais chora menos. Não é verdade esse ditado? Esse ditado é mentira. Esse ditado não é verdadeiro. Quer ver uma coisa? Se você comparar Davi e Golias, quem era o maior, Davi ou Golias?
Então quem deveria vencer a batalha? Quem deveria? Não ouvi. Golias, não é assim? Golias não era maior? Golias não era mais poderoso? Golias não era do exército? Davi era do exército? Não. Então quem que deveria ganhar? Golias. Quem que ganhou? Davi. Quando os hebreus saíram do Egito, quem que era a nação poderosa do mundo? O primeiro grande império do mundo? Os egípcios. Qual era o maior exército do mundo? Os egípcios. Qual era o exército mais preparado do mundo? Os egípcios. Mas deixa eu perguntar para você, quem que morreu afogado lá, não foram os egípcios também? Quem que saiu vitorioso? Os hebreus. Quem que era o menor? Os hebreus. Quem saiu vitorioso? Os hebreus. Deixa eu perguntar para você, quando Nínive se levanta agora com a ideia de destruir Judá, quem era Judá? Não era ninguém. Era como se os Estados Unidos agora entrassem numa batalha direta contra Pomerode. Mas eu pergunto, quem saiu vitorioso dessa batalha? Se fosse atualizar, Pomerode. Quem saiu vitorioso da batalha entre a Síria e Judá? Judá saiu vitorioso. Vou perguntar para você testificar. Você conhece algum descendente de ninivita? Conhece alguém? Você sabe onde é que fica Nínive? Você já ouviu falar de alguém que visitou a cidade de Nínive, as catedrais de Nínive? Não, ninguém. Ninguém nem sabe. Agora se sabe onde é que está, porque se identificou através das cinzas e das tabuletas que eles escreveram, que ficou no meio das cinzas, aonde tudo que eu estou falando está narrado lá. Você conhece algum descendente de ninivita, irmão? Alguém aqui já morou do lado de um ninivita? Descendente de ninivita? Você conhece, já ouviu falar de descendente de judeu? Sim ou não? Já ouviu notícias sobre Judá? Sobre os israelitas? Eles existem ainda? Eles estão lá até hoje. Os ninivitas deixaram de existir, mas o povo de Deus permanece fiel. Agora você está aí na rede, nas internets, está aí nas notícias, eles guerreando contra o Irã. Sabe o que isso significa? Como diz o gaúcho, não está morto quem peleia. Se eles estão peleando é porque estão vivos. Se estão vivos é porque tem uma mão poderosa do céu sobre a vida deles, guardando a vida deles. E esta mesma mão poderosa está aqui para guardar a sua vida, para guardar a sua história, para guardar a sua caminhada, para dizer para você, você vai vencer. Não porque você é grande, não porque você é forte, mas porque o teu Deus vai te garantir a vitória. Vamos ficar de pé. Prepara o gol. Você não vai vencer porque é grande. Você não vai vencer porque é forte. Você vai vencer porque o teu Deus te guarda e te fortalece. Na história, muitos impérios caíram. Os ninivitas caíram. Os egípcios caíram diante de Israel. Os ninivitas caíram. Os romanos dominaram o mundo por muito tempo, mas caíram. O terceiro Reich do governo nazista tinha a ideia de dominar o mundo por 1000 anos. Sabe quantos anos dominaram? 12. Mas o projeto deles era dominar o mundo por 1000 anos, passar os romanos. Eu pergunto, ainda estão governando? Estão reinando? Sim ou não? Não. O projeto deles era 1000 anos. Falou, 1000 anos? Deus olhou para o Hitler e falou assim, quanto tempo você quer governar? Não, eu vou governar por 1000 anos. Vai nada, bobinho. Não vai nada. Vou te dar 12 anos para governar. Só 12 anos. E depois, vai se extinguir. Sabe o que significa, irmão? A União Soviética parecia ser eterna. Ninguém tirava os homens do poder. Cadê a União Soviética? Desde 1991 desapareceu. Enfraqueceu e caiu. Todos os reinos caíram. Nenhum deles permaneceu de pé. Sabe o que significa? Que você não serve um Deus fraco, viu? Seu Deus não é aquele pomponzinho que as pessoas adoram, romantizando. O seu Deus é general de guerra. O seu Deus tem o universo no controle, na palma da sua mão. O seu Deus tem o poder sobre o planeta. O seu Deus tem o poder sobre os impérios.
O Deus da Bíblia é o Deus que coloca os tronos, mas é o Deus que abate os soberbos. O Deus da Bíblia é o Deus que estabelece nações. Para Ele, China, Rússia, Índia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, União Europeia, todos eles foram estabelecidos pelo Senhor dentro da sua vontade permissiva, mas na hora certa Ele vai mudar todo o planeta, toda a direção desse planeta. Olhe para mim. O planeta que você vive está na mão do seu Deus. O continente da América do Sul não está na mão dos extremistas, está na mão do seu Deus. O Brasil não está na mão dos extremistas, está na mão do seu Deus. Santa Catarina não está na mão dos políticos, está na mão do seu Deus. Blumenau está na mão do seu Deus. A AD Blue está na mão do seu Deus. A AD Blue Escola Agrícola está na mão do seu Deus. E você, eu e você, estamos na palma da mão desse poderoso Deus. Esse Deus que não permitiu que o império mais poderoso da terra invadisse a nação que Ele amava, é o mesmo Deus que não permitirá que nenhum império da terra venha fazer alguma coisa contra a sua vida que Ele não permita, porque você está na palma da mão do Senhor Deus. Esta mensagem hoje tem o objetivo de mostrar para você que você não está sozinho, que a sua vida não é fruto do acaso, que a sua história não está desgovernada, que o Deus não perdeu o controle da história, Ele está controlando a história, inclusive da sua vida. Se você puder fechar os seus olhos. E render uma palavra de gratidão. E render uma palavra de confiança. Hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Levante a sua mão e declare: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
tuas mãos o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Termino contando uma história para você. Numa faculdade havia um professor ateu que gostava de humilhar os alunos, que ele sabia que criam a Deus. E nas aulas ele dizia várias palavras para ofender os alunos. E quando em algum momento da aula ele pegava o giz e dizia: se tiver alguém crente aqui, se manifeste. Mas ninguém tinha coragem de se manifestar. Então ele pegava o giz e dizia: se Deus existe de verdade, eu vou provar que ele não existe. Mas se ele existe, então eu quero ver. Eu vou jogar esse giz no chão. E se Deus existe, esse giz não vai quebrar. Mas como ele não existe, eu vou jogar e tenho certeza que ele vai quebrar. Porque Deus não é poderoso nem para poder proteger um giz, quem dirá a vida de alguém. E por muito tempo ele fez isso. Ninguém tinha coragem de se levantar e confrontá-lo. Mas depois de muito tempo, um dia numa sala de aula, quando ele fez essa provocação, um aluno crente se levantou e disse para ele: Deus existe. Eu tenho certeza que Deus existe, mesmo que o senhor não creia. Deus existe. O professor ficou enfurecido. Falou muitas coisas para aquele aluno. Falou muito mal contra Deus. E disse: então eu vou fazer a prova. Vou jogar esse giz no chão. E como Deus não é capaz nem de proteger um giz, vocês vão saber que ele não pode proteger ninguém aqui. E ele pegou o giz com ira e foi jogar no chão. E quando ele foi jogar, o giz escapou, correu pelo jaleco dele, desceu pela calça e caiu, escorreu pelo chão. E o professor ficou tão envergonhado diante dos alunos que saiu da sala. E aquele aluno se colocou de pé e anunciou o amor de Deus e a graça de Jesus naquele lugar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus existe. Mesmo que as nações estejam lutando umas contra as outras, Deus existe. Qual é a atitude que nós devemos ter diante dessa mensagem? Primeiro, confie em Deus, irmão. Confie no Senhor. Confie que Ele é aquele que cuida da sua vida. Confie que Ele é aquele que enxerga toda injustiça e que na hora certa vai fazer um milagre. Segundo, interceda pelos oprimidos. Ore por quem está amargurado, caído, está sendo massacrado por alguém. Não se alegre, porque Deus não se agrada disso. Chore pelas pessoas que estão oprimidas, aprisionadas pelo diabo, sendo massacradas por alguém. Terceiro, combata as injustiças. Não seja aquele que dá de ombro e diz: não é comigo mesmo, então nem estou aí, porque Deus não gosta disso. Deus não se agrada disso. E quarto lugar, persevere. Mesmo que um gigante se levante contra a sua vida e você pareça uma formiguinha diante de um elefante, não olhe para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho da mão do seu Deus. E saiba que a mesma mão que arrancou aquele muro e rasgou o muro de baixo para cima é a mesma mão que rasgou o véu do templo de cima a baixo, para dizer para você: pode entrar, porque esta casa eu preparei para você estar aqui cultuando o meu nome. Deixa eu fazer um convite para você que chegou aqui hoje. Quem sabe você está afastado do Senhor. Quem sabe você está andando longe de Deus.
Mas nesta noite, diante desta mensagem, você quer chegar mais perto. Eu quero orar por você. Quem sabe você quer entregar a sua vida para o Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa crer que Ele é Deus poderoso para te salvar. Você crê nisso? Você crê que Jesus é poderoso para salvar a sua alma? Segundo, você precisa crer que você precisa confessar que é um pecador, que precisa da misericórdia de Deus. Você confessa que você não pode vencer sozinho, você não consegue vencer o pecado, você não consegue vencer o diabo, você não consegue vencer na vida se não for por Jesus. Pastor, eu confesso que sozinho eu não posso vencer e eu acredito que Jesus pode me salvar. Então, se você faz isso, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que está se sentindo afastado de Deus, mas nesta noite quer chegar mais perto? Levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Hoje é oportunidade. Deus te trouxe aqui para fortalecer a tua alma. Deus te trouxe aqui para te dar vitória. Você precisa confessar, você precisa reconhecer que sozinho não pode vencer, mas que através do nome de Jesus, que eu preguei aqui, que eu anunciei aqui, você vai vencer todas as batalhas. Se você quer entregar a vida para esse Deus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Quero pedir para a igreja estar em oração. Ore, irmãos, agora, nesse momento. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Pastor, estou longe de Deus, estou me sentindo afastado de Deus, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Levante a sua mão. Eu espero você. Eu espero você. É o dia da sua vitória. É o dia de você se juntar a esse Deus que pode te defender, que pode perdoar os teus pecados, que pode fortalecer a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Levante a sua mão. Isso. Se você está se sentindo longe do Senhor, levante a sua mão. Nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar pela sua casa. Vamos orar pela sua família. Quem sabe nesta noite você quer entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Eu oro pela vida dos teus filhos nesta noite. Diante da palavra que foi pregada, que foi anunciada, eu oro pela vida do teu filho e da tua filha. E declaro sobre a vida do teu filho e da tua filha o perdão de Deus. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse idoso está reconhecendo que precisa do Senhor para vencer na vida. Está reconhecendo que o Senhor é poderoso para perdoar os seus pecados, para vencer os seus inimigos, para lhe fortalecer. Eu oro pela vida do teu filho e da tua filha nesta noite e declaro sobre a vida dele e sobre a vida dela o perdão de Deus, a libertação de Deus, a vitória de Deus agora. E eu sei que já tem crente recebendo esta vitória, tomando posse desta palavra de bênção, tomando posse desta palavra de vitória. Receba agora a palavra de vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu quero pedir para você agora dar as mãos, fechar o corredor, nós vamos orar. Eu vou orar, vou orar pela sua vida, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Deixa eu dizer algo para você. Domingo que vem é culto de Santa Ceia. Domingo que vem eu vou pregar sobre um tema que eu nunca preguei nesse lugar. Eu vou pregar sobre jogos online. Não sei se você sabe, agora tem vários joguinhos, tigrinho, as bets. E eu quero dizer para você que esses jogos têm sido terríveis, têm levado famílias à falência, casamentos estão sendo desintegrados por causa disso. E sabe o que é pior? 30% das pessoas que jogam esses jogos eletrônicos são evangélicos. Domingo que vem, tanto de manhã, às 10 horas da manhã, quanto à noite, eu estarei falando. Será que Deus aprova esse tipo de vida? Será que é isso que Deus tem para você?
Será que tem alguém na sua casa? E eu vou mostrar para você, pastor, mas eu não jogo. Mas então eu vou te preparar para saber argumentar com alguém que joga. Eu vou te preparar para poder aconselhar alguém que joga. Se você puder trazer essa pessoa, traga. Não vá pensar. Para você ter uma ideia, o efeito desses jogos é pior do que droga no cérebro humano. A pessoa vicia de tal maneira que ela vende até a casa para poder pagar as dívidas. Uma irmã procurou o pastor e olha só, o filho já tinha hipotecado tudo da família para poder pagar os jogos. Já havia hipotecado tudo. Estava terrivelmente endividado. Venha, semana que vem, no nosso culto de Santa Ceia, tanto às 10 da manhã quanto às 19 horas, eu quero trazer esse assunto para esta igreja. Pastor, mas eu não jogo. Então é para preservar a sua alma, para que você nunca venha jogar. E se alguém na sua casa, na sua vizinhança, dos seus parentes, dos seus amigos estiver jogando, você vai poder aconselhar essa pessoa e libertar ela, para que uma tragédia não venha pior ainda na vida dela. Amém, irmão? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te dou graças pela vida dos teus filhos que vieram à tua casa. Existem as virtudes teologais da tua palavra, que não emana do coração humano, mas emana do trono de Deus. A fé, a esperança e o amor. E eu peço que o Senhor derrame sobre essa igreja fé, esperança e amor. Peço, Senhor, que o Senhor os abençoe, os guarde, os direcione, os capacite a cada dia. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja e prospera em todas as áreas da vida. Olha para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, que todas as suas gerações sejam guardadas pelo Senhor. Que nunca venha a faltar na descendência do teu filho e da tua filha alguém que anuncie que Jesus é o Salvador, para a glória de Deus Pai. Eu declaro que essa igreja seja avivada, próspera, generosa e bíblica. Que o teu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Que pessoas venham de toda essa cidade e até das cidades vizinhas para congregar aqui, porque do trono da glória de Deus emana a palavra viva que restaura, que cura nesse lugar, porque do teu trono a presença bendita do teu Espírito toma esse lugar e as pessoas que estão aqui. Eu declaro a bênção do Senhor sobre esse povo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre esse bairro. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre esse país. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Oração. Deus abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus. Cumprimente pelo menos umas 30 pessoas antes de ir para sua casa. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.